Quem são os donos do mundo, então, de verdade? É muito difícil identificar pessoas específicas, mas existem dinastias, existem grupos, né? Existem, se você for pegar praticamente todos os produtos que você usa em sua vida, da fórmula que nem existia há 50 anos atrás, da fralda descartável até a fralda geriátrica, é um grupo de 2, 3 grandes empresas que controla praticamente tudo industrializado ou financializado que existe no mundo, BlackRock, Vanguard. Só que o livro não trata especificamente disso. Tem vários livros, inclusive o professor que está sendo meu cicerone aqui em São Paulo, o Alexandre, que explica isso até muito mais detalhadamente. O meu livro serve especificamente para dar uma outra red pill, para dar uma red pill de que a maioria das pessoas, a gente não chega nessa profundidade de discussão de quem são os donos do mundo, de quem é a intenção de a nossa discussão ela é mais simples. Qual é o conceito verdadeiro de inflação que consta lá nas 6 lições de Ludwig von Mises? Há 100 anos atrás, ninguém aceitava que a inflação era aumento de preços. Se você aceitar isso, você está renunciando a todos os ganhos tecnológicos. O mundo avançou tecnologicamente nos últimos 20 anos. E o preço da gasolina aumentou ou diminuiu? Aumentou. Pois é. Isso significa que o governo imprimiu dinheiro além do nível inflacionário, além do nível de ganho de eficiência. Se ele só aumentasse a base monetária, o que aumenta de eficiência, o preço se manteria estável. Isso é uma boa pra gente começar aqui, Renato, porque o público aqui não é um público acostumado totalmente com Bitcoin, com economia. É bom explicar o que é o juro negativo, pro cara entender. Por que investindo e mesmo teoricamente lucrando, recebendo, ele na verdade tá perdendo? O que é o conceito do juro negativo? É o seguinte, o Estado tem 3 formas de arrecadar dinheiro. O Estado pode arrecadar dinheiro através de impostos, que ele já chegou no limite. Se você tiver alguma dúvida, a curva de Laffer demonstra isso muito claramente. Hoje em dia, inclusive, o Estado arrecadaria mais, reduzindo a alíquota de vários impostos, né? Isso aí já demonstra que ele não tem mais como aumentar a arrecadação. Se o Estado cobrasse 100% de imposto de renda, alguém ia trabalhar? Não ia valer a pena. Não ia valer a pena, não é isso? Isso é a curva de Laffer. Existe uma segunda alternativa que é o endividamento. Só que o endividamento do Estado ele tem uma curva exponencial, como de qualquer pessoa, né? Você consegue 100, 200 reais emprestado de graça. 1.000 vai custar Quanto mais você se endivida, menos você garantia você tem, menos possibilidade de você cumprir. Eles vão exigir mais covenants, mais garantias, mais colaterais e mais juros, não é isso? Então isso também não é uma saída. A terceira saída que o Estado moderno, inclusive o grande livro do professor Olavo, é o Jardim das Aflições, ele explica exatamente isso. O problema do crescimento exponencial, inevitável e inexorável do Estado, né? Como o prefeito interior hoje tem mais poder sobre nossas vidas do que qualquer imperador de 100 anos atrás, né? Então, a terceira possibilidade que o Estado está usando é a senhoriagem. É a diluição do valor das coisas, inclusive da moralidade, através da impressão de moeda sem limites. Porque o real, como o dólar desde 71, é uma moeda fiduciária. Ele não tem nenhum lastro e não existe nenhuma segurança de quantos reais vão existir daqui a 1 ano ou 2. Então, e a diluição, como aconteceu sistematicamente, a gente explica, inclusive, no livro, os ciclos intergeracionais. Existem ciclos de uma geração, de 80 anos, tem ciclo de 4 gerações, tem ciclos milenares, e nesses ciclos aconteceu várias vezes, 100% das vezes que houve diluição da moeda, de que houve moeda fiduciária. A moeda fiduciária virou pó e a sociedade colapsou. Foi o que aconteceu a hiperinflação em Weimar, que a maioria da classe média tem experiência com para comprar comida, foi o que aconteceu na Áustria, foi o que aconteceu sistematicamente em todas as experiências de Estado social. O principal problema hoje econômico do mundo não é a impressão de moeda, o principal problema econômico do mundo, inclusive o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, já repetiu isso dezenas de vezes, é o colapso demográfico, né? Mas eu entendi como é que a moeda afeta esse comportamento. Como é que a diluição da moeda dá ao Estado o poder de gastar de maneira absurda e gera distorções. Todos os preços que você vê na vida, eles são informações, beleza? Todos os preços são informações. O preço inclui a informação de quantas pessoas querem comprar o pão, quanto custa o trigo, quanto custa o trabalho do padeiro, tudo tá ali naquele preço. Toda vez que o governo imprime moeda da cabeça dele, ou tabela preços, como Sarney fez, como Maduro fez, ou tabela taxa de juro, que é o preço mais importante da sociedade, ele gera malinvestments, ele gera informações mentirosas. Se você for na literatura mundial, há 200 anos atrás, Fausto de Goethe, o diabo já explicava que a moeda dele era a moeda da mentira, que você pegava um papel e escrevia vale X de ouro mesmo sem ter ouro. E isso era moeda fiduciária. Ou seja, a humanidade, a literatura mundial já entendia há 200 anos atrás que a moeda fiduciária era a moeda do diabo. Então tu enxerga que o real vai chegar nesse ponto. Quanto era um grama de ouro quando começou o real? Não sei. Era 10 reais, agora é mais de 300. O real já colapsou. O que a gente está ainda vivendo? O que está rolando ainda? Você está vivendo, agora você está perdendo 20 a 30% da riqueza que você teria se você não tivesse usando essa por ano. Senhoriagem, como eu falei, é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal por causa de uma senhoriagem de 20%, que era o quinto, não é isso? Quinto não é 20%? É ou não? Essa é a única conta que a advogado sabe fazer, não é isso ou não?
Hein? Não, é um quinto. Só que o problema é que você cunhava o ouro com o selo real que pagou E esse imposto. quinto não era todo ano, era tipo uma vez Uma só. vez só, você minerou o dinheiro, ele botou ou cunhou em moeda ou marcou na barra que pagou o quinto, você podia circular séculos. Agora você paga 20% ao ano. Se você duvidar o que eu estou dizendo, procure ler as 6 lições de Ludwig von Mises. Então, peraí, então esse quinto, que é 20% uma vez só e pra nunca mais, gerou uma guerra e hoje em dia é 20% por ano e a gente tá quietinho aqui. E aí você investe seu dinheiro no ouro, aí você investe 10, ganha 300 e você ganha um dinheirão, vai ter que pagar imposto de renda. Agora, só na hora que você pagou imposto de renda, você consegue recomprar o ouro que você tinha vendido? Ou seja, você perdeu até em ouro, que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada, e em dólar vale menos do que hoje, do que valia em 2011, não é isso? Tipo assim, é um negócio, o legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa, não existe mais investimento, é mentira. Quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no legacy. O Bitcoin, inclusive, não é investimento. O Bitcoin é poupança, é só isso. É um hedge. É só uma segurança que o governo não vai te tomar o que é seu. Exatamente, e ninguém pode lhe diluir, exatamente. Eu tenho dinheiro na bolsa e em renda fixa. Eu tô sendo jogado para trás pelo Estado. Você reconhece que o Brasil é um estado de exceção ou você acha que é um estado de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Ah, não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo As pessoas que não, o problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer, ele não vê alternativa, não é isso? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin pra você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que pela primeira vez na história da humanidade existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem se todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. Renato, eu vi você falando num desses programas que você participou que o Bitcoin é como se fosse um buraco negro que suga primeiro as pessoas moralmente e intelectualmente superiores e pra depois sugar o resto. Por que isso acontece? Isso quem disse não foi eu. Tem um artigo que é Por que os IUPs não vão aceitar o Bitcoin? E o pessoal fazia O que é os IUPs? É uma expressão americana que seria equivalente aos Faria Limers, que são os caras que Sim. seriam os caras que se dão bem nesse esquema cantilionário. A gente vive um sistema hoje altamente... O que significa? É o controle total do Estado e todas as atividades financeiras. Hoje em dia, tem um bilionário que não dependa de favores estatais nesse país ou em qualquer outro país. Eu conheço um, Satoshi Nakamoto, os outros eu não conheço, não é isso? Elon Musk teria a fortuna dele sem empréstimo de dinheiro, sem subsídio? O Jeff Bezos, existiria a empresa dele sem empréstimo do dinheiro? Não, o maior cliente de Jeff Bezos, desde o início, os primeiros 10 anos da empresa dele, foi o governo, não é isso? 100% praticamente do financiamento do cara é juro negativo. Essas empresas todas, Uber nunca teve um dia de lucro. Essas empresas todas, elas só existem em função de governo, não é isso? Não existe bilionário, eu não conheço, se existir me corrijam aí nos comentários, que não dependa de amizade com o governo. Então o único mecanismo hoje de enriquecimento é compra de favor, compra de lei, compra de amizade com político, não é isso? Só que um sistema desse pode continuar existindo eternamente, de apenas obter riqueza através da expropriação, vai ter uma hora que o gadinho vai deixar de ter o dinheiro, né? Então esse sistema está fadado a acabar, como todos os sistemas que tiveram welfare, 100% das vezes diluíram a moeda, houve diluição de valores, dominação feminina, queda de fecundidade e a gente está vendo que é o colapso societal, não é isso? Só que o Bitcoin traz uma alternativa, como a queda do Império Romano, como a queda de todos os impérios, para que sua família não sofra esse mal, né? Para que você não seja financeiramente destruído. E se você entender essa tecnologia, além de não ser financeiramente destruído, você ainda vai se manter capaz de fazer seu planejamento sucessório, manter uma comunicação incensurável e continuar vivendo a sua vida nesse novo sistema, né? E que o Bitcoin não é uma coisa fácil de entender de primeira. Então, à primeira vista, é mais provável que você deboche dele e você desdenhe dele. Isso aí é golpe, isso aí é uma pirâmide, não sei o quê. Então, você vai... A pessoa que segundo essa tese, que é moralmente e intelectualmente inferior, vai demorar mais a entrar e vai pagar bem mais caro por isso. Esse texto que eu mencionei, porque os IUPs não vão aceitar o Bitcoin, ele fez um levantamento de pessoas que tinham QI acima de 150 e de 160 que eram abertamente opositores ao Bitcoin. Como esse cara da Unicamp, não tem um professor aí que tem um problema mental, ele só pensa em Bitcoin todos os dias, ele fica fazendo carta pra autoridade pra proibir Bitcoin e tal, há 10 anos. O cara podia ter comprado o Bitcoin, o cara podia ter minerado o Bitcoin, tá bilionário, ele tá dizendo que é uma pirâmide há 10 anos. Como é o nome do cara lá da Unicamp? Não sei, não conheço essa história. Ele tem 10 anos que ele dedica a vida dele, todos os dias ele fica fazendo ofício pra SEC americana, pra SEC brasileira, denunciando, pedindo pra proibir, pra regulamentar, que é pirâmide, Se fosse 10 anos fazendo DCA, ele tava bem.
Há 7 anos atrás ele tivesse minerado no computador com o negócio, ele já estava aposentado, não é isso ou não? Por que um cara desse, que é um cara que entende de informática e Então, tal, por que um cara tão inteligente também tem a opinião contra o Bitcoin? porque na cabeça dele ele obteve sucesso obedecendo às ordens do Estado, seguindo as ordens positivistas do Estado. Para ele, as regras, a lei é válida. A única fonte de felicidade vem daí. Então. Exatamente. O Estado, não existe Estado laico. Todos os Estados fazem adoração a alguma coisa. Se você não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração à religião política, não é isso? Quando se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. A política é também. Se vocês, exatamente. Não, a política partidária totalmente. Aquilo ali é um negócio de sectarismo absurdo. Se você for ver... Se você tiver... o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. Rousseau chamava isso de religião civil. E o Eric Voegelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for a adoração de Deus, vai ser a adoração do... Não existe. Em cima do muro, você não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente, várias das pessoas da comunidade Bitcoin discordam disso. Eu acredito, sinceramente, que, como o Michel Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso e tal. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse: eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade privada ser absoluta, como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar pro caixão, que nenhum juiz nunca pudesse ele tomar, né? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia, para comprar pão, pra gente pedir um Uber, pra eu comprar uma câmera. Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiros? Ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe a moeda mais segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se tiver 1 trilhão dentro de casa, não vale nenhuma. A gente tá falando de uma isso eu tô falando do melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda pra continuar vivendo? E a resposta para isso que você tá perguntando é teorema da regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as 6 lições, Ludwig von Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em 2 horas. Aquilo ali é o básico pra você discutir qualquer política pública. O teorema da regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa chamada lei de Gresham. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra, na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolívar, você vai gastar o que primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou bolívar venezuelano? Não, guardar o ourinho. Isso. Então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje circula o ouro. Então, a gente nunca vai usar eles, né? Vai. Você vai, inclusive, usar reais sintéticos colateralizados. Você vai financiar o Bitcoin sem nem tocar em Bitcoin. Os Bitcoins vão ser pra nobreza. Daqui a alguns anos, eu acredito que ninguém vai vender Bitcoin. Ninguém vai precisar vender Bitcoin pra nada. Você vai viver alavancando em ativos inferiores que vão ter inflação maior. Vou dar um exemplo. Se a inflação da prata ou a inflação do real é 20% ao ano, a inflação do Bitcoin no próximo halving vai ser menos de 0,5% ao ano. A tendência é que o real se desvalorize, não é isso? E no curto prazo não, mas nos últimos 50 séculos, todos os séculos, o ouro ganhou da prata, não é isso? Se você for nas pirâmides do Egito, se você for nos escritos da Bíblia, nos escritos, você vai ver que existe uma sequência que era 6:1, que era 9:1, que era 12:1, que era 16:1. Quantas partes de prata compram de ouro agora? 80, 90, bateu 120 no ano passado. Por que a proporção de ouro e prata no mundo, ela é fixa, é de 16 e 18. Então, só pra entender, Por que o ouro vem bater na prata durante séculos? Por causa da relação do estoque-fluxo. Porque as pessoas guardam todo o ouro que foi produzido, as pessoas não guardam toda a prata que foi produzida. Então isso acaba produzindo a distorção no stock-to-flow, na relação de estoque-fluxo. A mesma coisa, a mesma relação que aconteceu entre a prata e o ouro, tende a acontecer com o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin tende a bater o ouro sistematicamente. E em relação a cobre, em relação a ferro, você pode se endividar em real, em dólar, nessas porcarias e buscar o seu principal, tá em ouro, tá em Bitcoin, em ativos superiores, você vai poder se endividar eternamente, sua dívida vai valer cada vez menos em relação ao principal.